Ana Ingrid, bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bom, graças a Deus, a senhora. Tudo tranquilo. João, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Marina, bom dia. Bom dia, professora, tudo bem? E você, como tá? Começou o rolo. Eu tô te ouvindo. Eu te ouço. João Vitor, bom dia. Eduarda, bom dia. Bom dia. E Thailisa, bom dia. E a aluna nova, Ana Carolina. Bom dia! Ai, gente, vamos lá então, né? Hoje, deixa eu ver. Na aula passada, quem lembra que a gente trabalhou? Hum? Quem se lembra do que a gente falou na aula passada? A Elisa, o que a gente viu na aula passada? Ninguém lembra, gente? Nada, tá branco nessa cabecinha? Dia 22/8. Eu dei uma dica para vocês. Vou te falar. Conteúdos em massa. Refresca? Ou fica mais escuro ainda? Nossa, gente, vocês estão tão quietinhos. A gente viu uma aula direta, lembra? Que é aquele conteúdo em massa, né? Que a gente pode estar utilizando para fazer certificados, fazer uma declaração, enviar como solicitação de presença. Então, tudo que você consegue fazer aquele documento em massa, né, para várias pessoas, só que o mesmo documento, então, é considerado uma mala direta. Pode ser feito pelo Word, pode ser feito por e-mail, tá? Então, foi isso que a gente trabalhou na semana passada. Hoje, a gente vai começar a trabalhar com as normas ABNT. Só que a gente não vai entrar a fundo, tá? Vai ser mais superficial, ok? Então, como alguns alunos acabaram me pedindo, né? Porque a gente, no projeto do Word, a gente trabalha muito com formatação, né? E as normas ABNT, num trabalho acadêmico, exige um pouco de formatação, né? Então, alguns alunos ficam meio perdidão, assim, para ver, por exemplo, como que faz a margem, quantos centímetros tem de configuração, qual é o espaçamento entre linhas, como que eu faço um sumário. Então, eu resolvi fazer algumas aulas que são voltadas para a formatação mesmo, mas dentro das normas ABNT.
Mas antes da gente entrar diretamente nesse assunto da norma BNT, que é a configuração da página, eu vou mostrar para vocês que as normas da BNT não está só em trabalho acadêmico, tá? Ele também está em outras coisas. Então, eu preparei um PowerPoint para vocês verem, depois eu vou disponibilizar, tá bom? Então, vamos lá. Nossa, esse tempo muda, tá tão seco. O João Pedro caiu e voltou de novo. Vamos lá, então. Aqui, então. Então, na última aula, a gente trabalhou com as normas ABNT, certo? A gente trabalhou com mala direta. E nada mais é do que algumas cartas, né, alguns comunicados em massa. Isso é muito desenvolvido pelas empresas, né? Eles têm os bancos de dados, né, da empresa. E você pode estar acessando ou pelos bancos de dados, ou você pode criar uma mala direta própria, tá? Então, a gente aprendeu a criar diretamente uma mala direta, como se estivesse criando do zero, né? Isso foi na semana passada. Hoje, a gente vai trabalhar com as normas ABNT. As normas ABNT, elas não estão só presentes nos trabalhos acadêmicos, tá? Então, eu trouxe para vocês a definição. Deixa eu ver. Tem alguém perguntando alguma coisa aqui que eu não consigo puxar. Quem? João Pedro. Bom dia, professora. Meu áudio não está conectando, mas eu consigo te ouvir. Ok, João. Qualquer coisa você chama no bate-papo. Então, a sigla ABNT, o que significa? Primeira coisa, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ela foi fundada em 1940 com a função de administrar e normalizar as técnicas no Brasil e em diversos setores. A entidade ela é membro fundadora da Organização Internacional de Normalização. Eu acho que essa sigla você já deve ter escutado, que é a ISO, né? Para quem trabalha em empresa grande, né? Até mesmo essas pequenas também tem que ter regras de segurança, né? Então, seguem algumas normas. Então, a gente tem lá ISO 9000, ISO 9001 e assim vai indo. Você já deve ter ouvido isso daí. Uma norma técnica é um documento publicado por um órgão credenciado e reconhecido pela ISO. No caso do Brasil, a ABNT. E é a ISO que determina as regras, padrões, medidas, diretrizes ou procedimentos para um produto, serviço, documento ou material. Então, não é só para trabalhos acadêmicos. Tá? Então, por exemplo, um serviço, quando você vai pegar vai contratar uma empresa para fazer um determinado serviço, e ele está regido pelas normas, o serviço ele fica muito mais credível, né? Então, tipo assim, ele fica muito melhor, você fica mais tranquilo com relação a isso, né? O Vitor também caiu. Então, olha lá, a obediência a uma norma técnica é opcional. Em alguns países é obrigatória. No Brasil, ela é opcional, entendeu? Então, nem todas as empresas seguem essas normas, tá? Mas o que acontece? A recusa de um documento oficial por parte do destinatário que não é obrigado a recebê-lo fora dos padrões. Então, por exemplo, às vezes, que nem um trabalho acadêmico, ele segue algumas regras, né? Algumas normas. Se você entrega um trabalho que não está dentro daquelas normas, a pessoa que está recebendo aquele trabalho não é obrigada a aceitar, entendeu? Então, é quando você acaba sendo reprovado, alguma coisa assim parecida. Depois,
Qual é o objetivo de se estabelecer essas normas, né? Primeira coisa, a segurança. Então, ela te referencia a segurança. Então, você tendo essas normas na sua empresa, na sua atividade, você se sente mais seguro e você presta o serviço com mais segurança. Isso é uma das partes mais principais. Outra que é interessante é que todas as que seguem essas normas têm a ver com proteção ao meio ambiente. Então, elas sempre estão interligadas ao meio ambiente. Então, soluções de reciclagem, trabalha com parte de natureza, entendeu? Então, sempre visando o meio ambiente, tá? Então, sempre protegendo. Então, é muito interessante essa parte porque eles frisam esse controle, né, na verdade. Tem proteção do produto, ou seja, se vier com algum defeito, você tem respaldo naquilo. E entre outras coisas também, né? Eliminação de barreiras técnicas comerciais. Então, é muito melhor você pegar um trabalho que está dentro das normas do que você pegar um trabalho que não está, né? Então, por conta dessa referência, aquele trabalho fica bem melhor. Trabalho, prestação de serviço, né? E qual é a importância e os seus benefícios? As normas asseguram características desejáveis de produtos e serviços como qualidade, segurança, confiabilidade, eficiência, etc., bem como o respeito ambiental. Tá vendo? Isso é muito interessante. Existe a preocupação com os produtos que se mostram de má qualidade, que não se encaixam ou não são compatíveis com os equipamentos, não são confiáveis ou são perigosos, olha só. Quando os produtos ou sistemas ou máquinas e dispositivos trabalham bem e com segurança, quase sempre é porque eles atendem a essas normas. Aqui, ó, eu trouxe para vocês esse arquivinho, mas ele tá cheio de link, tá? Então, quando vocês clicarem, passar o mouse aqui, ó, ele abre o link para vocês estarem olhando de onde que eu tirei. Essas coisas que eu tirei aqui são tudo dentro da norma BNT, do site direto, tá? Então, ó, são inúmeros benefícios que são trazidos por essa norma, tá? Então, mesmo que não se dê conta disso. Por exemplo, benefícios técnicos, econômicos, sociais, obtidos com as normas em setores da vida e do trabalho. E quem se beneficia com isso, né? As empresas, inovadores, os clientes, governos, países, qualquer pessoa e principalmente o planeta. Hoje que a gente vive um aquecimento global, né? Então tem que ter muita preocupação com o que você vai produzir para não afetar o meio ambiente, né? Agora falando sobre as normas ABNT e os trabalhos acadêmicos, que é a parte que nos toca, né? Quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, você vai prestar um vestibular, uma faculdade, né? Vai começar uma faculdade, um curso técnico, ou até mesmo alguns cursos profissionalizantes, né? Tem algumas escolas, instituições que solicitam que aquele trabalho seja regido numa determinada configuração. Então, geralmente eles exigem que seja em cima da norma BNT. Então, tem algumas regrinhas. Por exemplo, qual é a margem, quanto tem de margem, quanto tem de espaçamento entre uma linha e outra, entendeu? Qual o tamanho da fonte, como que eu faço o sumário, etc. Então, eu trouxe para vocês uns trabalhinhos para que vocês possam formatar também. Eu vou encaminhar pelo WhatsApp, né, porque eu não tenho e-mail de todo mundo, né? Então, depois vocês podem mexer nesse trabalhinho para que vocês possam estar colocando o que a gente vai aprender hoje, tá? Normas para trabalhos escolares. As normas ABNT para trabalhos escolares vêm a seguir a sequência seguinte. Tem algumas que são opcionais, tá?
Tem algumas escolas que pedem algumas outras coisas que não são obrigatórias. Mas o que é obrigatório? É obrigatório ter capa, folha de rosto, resumo e palavra-chave, sumário, o conteúdo, a conclusão, a referência. Tá? E a capa, que é a folha em branco no final. Quando a gente for fazer o trabalho, digitar o trabalho, a fonte tem que ser Arial ou Times New Roman no tamanho 12. O espaçamento entre linhas, ou seja, entre uma linha e outra, vai ser de 1,5. Tá? E o título na capa, na folha de rosto, a hora que você for fazer na capa e na folha de rosto, eu vou mostrar as duas, tem que ser em tamanho 16. Tá? Só que o que acontece? Algumas instituições, elas têm o seu próprio manual. Então, o que você vai fazer? Se você receber o manual da instituição e ele falar assim, olha, tá escrito lá, capa e folha de rosto, seguir normas ABNT, aí você vai ter que pesquisar as normas ABNT e vai ter que seguir essa regra que a gente vai fazer hoje. Mas tem instituições que têm as suas próprias normas. Então, você verifica lá, se colocar lá, capa e folha de rosto, tamanho 15 ou tamanho 13 e outras configurações, você segue o manual da instituição. Você só vai seguir as normas ABNT se a instituição citar lá, ó, seguir normas ABNT, blá, 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 aí você segue lá. Esse aqui é um modelo, tá? É um exemplo. Então, vem lá o nome da instituição, o nome do aluno, título do trabalho, local e ano. Essa é a capa. A folha de rosto é o que vem depois. Então, vem o nome, o título do trabalho e para que se destina aquele trabalho. Tá? Então, por exemplo, é um trabalho de conclusão de curso, é um trabalho para obtenção de nota, é um trabalho de obtenção de título, né, de uma graduação, tá? E algumas instituições solicitam que você coloque o nome do orientador, tá? Ou do professor, mas outras não, tá? Então, a gente vai aprender hoje como que a gente faz essa configuração de capa. Aqui, ó, é um exemplo de sumário, como ele deve servir, como ele terá que ser vindo, né? Mas a gente vai aprender isso daqui na próxima aula. As orientações pro trabalho. Então, capa, aliás, o trabalho todo, você vai usar margem superior de 3, margem inferior de 2, direita 2 e esquerda 3. Espaçamento entre linha de 1,5. Aí depois a gente tem a citação, mas a citação a gente vai ver numa outra etapa. E o parágrafo, que é de 1,25, mas eu também vou ensinar para vocês como que faz isso. Então, vamos lá. Vou pegar uma folhinha do Word. Tá? Vou trazer aqui para frente, para a gente... para a gente ver como que vai ficar. Tá? Então, eu vou pegar uma folha do Word aqui. A minha versão do Word é o 2016. Como você é isso? Quando você digita lá embaixo, ó, o Word, aí ele aparece lá, o Word 2016, tá vendo? Então, aqui ele vai estar abrindo e a gente vai escrever os itens que compõem a capa. Quando você abre o Word 2016, tá vendo? Ele tem algumas opções aqui que você pode estar utilizando, mas o ideal é que você pegue uma folha em branco. Peguei a folha em branco. Agora aqui eu vou pôr o que precisa, né? Então aqui, ó, tem que ser, a gente chama de caixa alta, tá? Mas é letra maiúscula. Nome da instituição. Nome do aluno. Título do trabalho. Subtítulo se tiver. Local. Aqui já não é caixa alta.
Aí, a gente vai fazer a folha de rosto. Como que eu faço a folha de rosto? Vem aqui no menuzinho inserir e eu vou ter que inserir uma nova página, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou dar uma quebra. Ele vai para a próxima página. Aí, aqui também vai ser nome do aluno, título do trabalho e depois aqui se destina aquele trabalho, né? Esse não é em caixa alta, esse é em tamanho normal. Orientador, se houver. E local e ano. Aqui eu já vou colocar direto, ó. Trabalho para obtenção de nota para o, sei lá, terceiro semestre do curso de administração. Vamos pôr assim. Seria mais ou menos isso. E a gente vai colocar a configuração das páginas, tá? Então, olha lá. Margem superior 3, margem inferior 2. Onde que eu encontro isso, ó? Tá vendo aqui na guia design, ó? Em design, eu encontro... desculpa. Em layout, eu encontro as configurações da margem, ó. Layout e margem, tá? Eu coloco em duas telas assim, ó, porque eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar, tá? Vou em margem, clico na margem e venho aqui, ó, margem personalizada. Por quê? Porque essa configuração de página aqui, ela não é normal, né? Então, a gente vai ter que editar. Então, olha lá. A margem superior vai ser de 3, então eu vou pôr 3 aqui. A margem inferior vai ser 2. A esquerda vai ser 3, já tá. E a direita vai ser 2. Tá? Detalhe. Deixa eu expandir aqui mais. Quando você for... Isso aqui é quando você for fazer trabalho que é só frente, 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 frente. Não tem verso, tá? São tudo folhas na frente. Isso também a instituição vai te falar, tá? Se vão ser folhas de frente ou se vai ter verso, tá? Se não tiver, só frente e frente. Se não, se tiver frente e verso, aí você tem que configurar a margem espelho. Tá? Que daí, você marcando aqui, ó, automaticamente ele já muda aqui, ó, tá? Aí não precisa se preocupar. Aí ele vai passar quais são as configurações corretas. Mas, geralmente é trabalho normal, tá? Então, fica 3 superior, 2 inferior, esquerda 3, direita 2. Ok. Vou dar uma maximizada aqui, ó. Como que eu sei que tá certinho? Tá vendo aqui, ó? Olha a minha margem. Tá? Agora a gente vai configurar as letras, né? Para eu selecionar tudo de uma vez, como vai ser a mesma configuração, eu vou apertar as teclas Ctrl e letra P de tatu. Ctrl T. Vou aqui na página inicial e vou escolher qual é a fonte. Ou é Times New Roman ou é Arial. Eu gosto da Times. Tamanho 16. Tá? O alinhamento, o espaçamento aqui aliás, o alinhamento é centralizado, tá? E aqui o parágrafo é o que a gente vai mudar agora. No parágrafo, tá vendo? Eu vou alterar isso aqui, ó, espaçamento antes e depois tem que ser tudo 0. E aqui, ó, eu vou pôr 1,5, que é o entre linhas, ó. Ok. Beleza. Aí agora eu vou diminuir o tamanho aqui da folha, por quê?
Alguns itens aqui tem que descer no olhômetro mesmo. Então, o nome da instituição, nome do aluno. Aí o título aqui, ó, vem para o meio. E o local e ano vem para baixo. Aí a mesma coisa na folha de baixo, ó. Nome do aluno. Aí eu vou descer, ó, título de trabalho. Orientador. Aqui, ó, eu vou descer também. Opa. Beleza, agora eu vou aumentar um pouco mais. Para a gente poder editar. Então, o nome da instituição, ó, aqui é negrito, pode pôr em negrito, nome do aluno, título do trabalho, subtítulo, se tiver, aí você coloca embaixo, centralizado, local e ano, né, São José do Rio Preto, 29 de agosto de 2020, aqui nome do aluno, o título do trabalho, subtítulo, se tiver, e aqui, ó, a gente vai ter que dar uma configurada. Nessa parte aqui, ela não é tamanho 16, tá? Ela é tamanho 12. E o alinhamento, ele é à direita, tá? E aqui, ó, não é daqui dessa parte, são 8 centímetros. Que a gente vai estar mudando de recuo. Recuo à esquerda de 8 centímetros. Ok. Aqui, ó, você dá um espacinho por uma linha. Ah, e aqui não é 1,5, tá? Esse daqui é simples, ó. Simples. Tá? Aí fica assim, ó. Administração, o que eu escrevo de e aqui você coloca o nome do orientador, se houver. Certo, gente? Então, essa daqui é a minha capa do trabalho. E essa aqui é a folha de rosto, tá? Que é a segunda folha que vem depois do trabalho. O que vocês acharam? Difícil? Vocês estão aí ainda? Ó, é aquele negócio, né? Sempre toma cuidado na hora que for fazer um trabalho, tá? Inclusive, ultimamente, o pessoal do ensino médio está solicitando o trabalho de algumas matérias, que foi o que aconteceu. Um aluno veio pedir para mim no começo do ano, antes da gente entrar de pandemia, né? Que a professora tinha solicitado um trabalho para ele de biologia, mas dentro das normas da BNT. Então, eu achei interessante fazer esse tipo de aula para que vocês façam, conheçam a formatação, principalmente no Word, né? E que vocês tenham depois conhecimento quando você for fazer um curso, que não seja pego de surpresa, tá? Porque acontece, né? A gente tenta configurar certinho, às vezes acaba até saindo fora do eixo lá, né? E a gente passa algumas raivinhas. Já aconteceu comigo também, tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, absorvido um pouquinho. Na semana que vem, a gente vai trabalhar com o sumário automático. Sumário é aquele que a gente vai colocando, antes a gente fazia assim, colocava o título, dava pontinhos e colocava a página. Agora a gente já tem um recurso que é automático, tá? Vocês vão gostar bastante. Tudo bem, gente? Vocês vão aparecer para tirar foto? Vocês estão aí ainda? Vou tirar foto assim mesmo. Ah, Marina! Então vamos lá, deixa eu preparar a câmera aqui para vocês congelarem. Ai, preciso pintar meu cabelo, olha isso, gente. Vamos lá. Congela. Pronto, gente. Obrigada pela aula de hoje. Qualquer coisa, entre em contato. Boa semana para todos. Se cuidem. Bebam água, porque tá muito seco o tempo, viu? Tá muito. E qualquer coisa, se vocês precisarem, a gente tá por aí. Tá bom? Até semana que vem. Se cuidem. Beijo. Tchau.